Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou Dan Poletti, de 2019 para frente. Antes disso eu era Daniel. Quando fui fazer a trilha sonora do filme que o Serginho estava falando aqui antes, né, a música se chama Um Novo Tempo, e eu não sabia, mas ela toca assim na cena final do filme, uma cena belíssima assim. Eu cobrei muito o Serginho por longos anos. Eu quero essa cena, eu quero essa cena. Vou te mandar, vou ver, vou procurar. Hoje está no YouTube, né? Tá lá no YouTube, eu sei que tá. Então tá lá, toca a minha música. E eu lembro perfeitamente do momento que o Serginho me contatou e ele falou comigo. Eu disse, mas eu já tenho a música pronta, cara. Né? E a música tem uma conexão com o filme que quem não sabe acha que foram longos meses de trabalho, né? Assim, a partir da ideia do Sérgio, mas na verdade a música já estava pronta. E foi a primeira vez que eu gravei em estúdio também. E foi uma experiência belíssima também. Em 2011, eu publiquei o meu primeiro texto literário, assim, vamos chamar de literário, num livro que o Serginho também, eu acho que em algum lugar daquela foto eu devia estar, não o Dan, mas o Daniel, né? E em 2019, mais ou menos, eu viro o Dan, então, que aí é uma construção, né, de personagem, talvez, vamos dizer assim, literário, e eu gosto de usar, e a partir de algum momento eu tenho 2 e-mails, né? Então tem o Dan Poletti, dependendo do que eu estou fazendo, é um é outro, né? E em 2019 eu comecei a fazer faculdade de História, e quando eu entrei para a sala de aula eu percebi que eu era o Dan, em sala de aula também, né? Eu vou contar história em sala de aula, outra história, né? De preferência sem muita ficção, né? De preferência, né? E então são 2 formas de contar a história, né? E as duas de alguma maneira são esse Dan, embora um seja o historiador, né? Então a escrita acadêmica, né? E a outra é a escrita ficcional. E aí em 2015, isso aqui tudo que eu vou mostrar para vocês já tinha acontecido. Eu fui morar em Bento Gonçalves. Em 2015 ou 2016 eu conheci uma moça que era ligada ao turismo de Bento Gonçalves, então já imagina, turismo em Bento não devia ser pouca coisa. E conversa vai, conversa veio, eu contei para ela que eu tinha feito um mochilão de 3 meses pelo Cone Sul e tal. Ela olhou para mim e ela disse assim, tu fez um intercâmbio cultural? Aí ela botou o raio gourmetizador, né, que Bento Gonçalves tem, eles são bons em fazer isso, né? Você pega uma coisa que não é nada assim e se torna uma coisa grandiosa. E aí, geralmente, a gente que é da área das artes, a gente vê os outros fazendo isso, né? A gente não pode, né, colocar numa viagem de 3 meses, né, mais de 13 mil quilômetros. Pode passar um pouquinho. Foram aqui, ó, 13 mil quilômetros. Eu comecei no dia 4 de fevereiro de 2015, voltei no dia do aniversário de Venâncio Aires. Foi sem querer, né? Foi sem querer porque o meu planejamento inicial era ficar 1 mês viajando. Depois que eu já estava mais de 1 mês viajando, em algum momento meu pai manda uma mensagem para um amigo meu que estava viajando junto, dizendo assim, olha, se o Daniel não responder, eu vou acionar a Polícia Federal, porque eu quero saber onde é que está meu filho. Era para ser 1 mês, né, se tornou 3 meses, em que eu estava viajando sem celular, sem cartão de crédito, sem contato nenhum. O que eu tinha de dinheiro era o dinheiro que eu levei em espécie, né? Eu não sei se ainda hoje existe, na época, em 2015 existia. Né? Entrei no Uruguai sem falar nada de espanhol, não falava nada, gente. Eu achava que todo mundo ia entender, não entendem. E tu entende menos ainda, então muito cuidado. Cruzou a fronteira do Chuí, já é outra língua, né? Já cometi gafes já na primeira carona que eu peguei. E aí todo esse trajeto que tiver em linhas em vermelho, se vocês conseguirem ver aí, são trajetos em que eu pedi carona, né? Aquela clássica beira de estrada, dedo erguido, que eu não sabia como se dizia carona em espanhol, fui descobrir na viagem, quando eu tinha que explicar o que eu estava fazendo, né? Como é que se fala carona em espanhol? Então, é hacer dedo, né? Fazer dedo, é quando tu ergue o dedo, assim que se fala em espanhol. Então, todo esse trajeto vermelho aí, eu fiz de carona, e o azulzinho, principalmente lá do final, é que eu fiz de ônibus, vocês vão entender mais para frente porque que daquele meio da Argentina para frente, eu precisei voltar. Não porque o meu pai acionou a Polícia Federal, não porque a Terceira Guerra Mundial tinha começado, mas porque eu fiquei sabendo que a minha filha, que tinha 3 anos de idade na época, pela primeira vez na vida, tirando o momento em que ela nasceu num hospital, né, 3 anos depois, a primeira vez que ela foi para qualquer lugar ligado à saúde, assim, né, era um pronto-socorro, foi nesse dia aí quando meu amigo disse, olha, então, a Aurora, né, minha filha, ela está no pronto-socorro. Eu estou naquele pontinho azul. No dia seguinte, eu entrei num ônibus e no outro dia eu já estava em casa de novo, né? Pode passar mais um aí. Então, foram esses os países que eu passei, né, começando ali pelo Brasil.
Depois eu fui para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, voltei para a Argentina, e depois da Argentina voltei para o Uruguai. Aqui estou eu já depois de 3 anos caminhando, né, que nem o Forrest Gump, barbudão já. Pode passar mais uma, eu vou correr um pouquinho. Essa é minha filha, esse aqui foi o último dia que eu vi ela antes de começar a viagem, né? E eu fui bem, assim, não sei se pedagogicamente isso está correto, mas eu disse para ela, então, Aurora, o papai vai viajar, eu não sei exatamente quando eu vou voltar, vai ser assim, assim. E aí esse era o sorriso dela, assim, não sei se parece tanto, mas ela estava assim, super empolgada, né? O papai não vai poder te levar, por isso, né? E ela super entendeu. Aí aquela tartaruga que ela está segurando ali na mão, né? Eu botei um pedacinho do meu coração na tartaruga para ela não sentir saudades. E aí ela foi lá e pegou a bonequinha dela ali, que ela tinha, colocou um pedacinho do coração dela dentro da bonequinha. Então, eu levei essa boneca durante toda a viagem, principalmente em lugares onde eu estava, e eu dizia, putz, um dia eu vou voltar. É aquela coisa do sonho, né? do simbólico da coisa. Né? Nessa viagem, eu descobri o poder do simbólico. Né? Eu me interessava, às vezes, muito mais pelo lugar, não pela história ou pela questão geológica, meu amigo era geólogo, né? Mas, às vezes, era estar lá sem saber o nome do lugar, sem saber quem já foi, sem saber. Né? Pode passar mais um. Aqui eram alguns dos momentos em lugares que eu tive que estar sempre a bonequinha ali junto. Né? Eu fiz uma viagem recente agora de carro pelo Uruguai, pela Argentina, e quando eu voltei para o Uruguai, que cruzei de balsa, né? Da Argentina para o Uruguai, no dia seguinte eu descobri que minha bonequinha, isso foi agora, esse ano, tá? Que ela tinha sumido. Então ela sumiu, assim, não sei onde ela está. E pelo simbólico da coisa eu pensei, porque eu de novo levei a boneca, não minha filha. Daí eu pensei, tá, agora é o universo dizendo, então, não tem mais boneca, a próxima vez tu vai ter que levar a tua filha junto. Né? Então essa boneca infelizmente se perdeu. Mas está tudo bem, porque quando eu comecei a viagem, eu achava que ela era uma coisa. E quando eu entrei na Argentina, o primeiro dia que eu estava na Argentina, é o único perrengue que eu tenho assim para contar. Eu conto, e aí, aconteceu alguma coisa, tipo 007? Não, gente, foi tudo hiper tranquilo até demais, com exceção do primeiro dia que eu cheguei em Buenos Aires, eu entrei num supermercado, a gente estava no supermercado, com as mochilas enormes, né, chama cargueiro, e mochila de ataque, que a gente chama que é uma mochila menor. Meu amigo ficou cuidando das mochilas, eu entrei, quando eu voltei, ele tinha que ter ido no banheiro, resumindo a história, roubaram a minha mochilinha pequena, e lá dentro eu tinha um diário, porque a minha ideia era anotar, né? Textualmente ali, fiz isso, fiz aquilo e tal. Primeiro dia de viagem eu perdi esse diário. E eu escolhi tipo caçar Pokémon, assim, eu cacei um autor, né, para ser o autor da minha viagem, eu escolhi o Eduardo Galeano. E ele tinha um livro de memórias, onde já no começo ele diz assim, passaram a vida inteira pedindo para mim escrever um livro de memórias. E ele disse, ainda não, deixa a memória falhar, deixa ela selecionar, e aí quando eu estiver pronto, quando eu já não lembrar mais em que rua que foi, quem foi que disse, eu escrevo. E o livro era o livro de memória deles. Então, tem uns trechinhos bem curtos. Assim. E eu peguei para ler esse livro justamente quando eu perdi o meu diário. Então, eu pensei, é isso, deixa a memória sair. Se tiver que sair alguma coisa, vai sair. Pode seguir mais um pouquinho. E aí, então, eu estava viajando para escrever histórias. Mas aí, já no começo da viagem, eu percebi que não era essa coisa documental. Era uma história que, antes de ser contada, precisava ser vivida. Né? Então, esse aqui, por exemplo, é uma das vezes que a gente dormiu, né? Dessa viagem de 97 dias, só 4 a gente passou em hostel, todos os outros era uma coisa meio anárquica. Assim. Ou porque a gente acampava num lugar mais convencional, ou, às vezes, era em lugares onde não podia mesmo. Né? Teve uma cidade que a gente ficou, El Bolsón, super turística, assim, que no inverno os turistas estão, mas no verão eles não vão muito, é a cidade mais de inverno. Aí ficam aquelas mansões enormes, assim, inabitadas. Eles ocupam, né, 2 semanas por ano. E aí eu e meu amigo, a gente, né, cruzou, a gente esperou a noite chegar e a gente pulou o portão, torcendo para não tivesse cachorro nem nada. E a gente não invadiu a casa, mas a gente dormiu, né, nessa propriedade. Então, nesse dia aqui, lá no fundo tem um pontinho preto. É uma cidade chamada El Chaltén, na Argentina. E quando tem a época do degelo, isso aqui é na beira da estrada, tá? Corre, parece que é um rio. E nesse momento estava seco, né? Então, na época do degelo, quando há isso, daí essa valeta se torna um rio. Estava seco, a gente se enfiou lá embaixo. Assim. Eu entrei acocorado e foi onde eu dormi. Assim, eu, meu amigo e mais 2 pessoas. E aí escrevi atrás dessa placa. Não dá para ver toda a placa, mas tem vários escritos do tipo assim, vou morrer aqui,
Se você chegou até aqui, já se despeça, porque neste lugar foi o lugar, um pouquinho depois desse, na verdade, a gente conseguiu ainda uma carona, foi o lugar onde fiquei 32 horas esperando para alguém me dar carona. Né? Peguei caronas de 2 minutos e a mais longa foi essa. Então, a gente teve que passar a noite ali, né? Foram 32 horas. Aí eu entendi por que o povo atrás da placa estava dizendo assim, esse é o Vale da Morte. Assim, né? E aí, eu, em vez de falar que eu também estava ali, né, 32 horas, eu escrevi para minha filha, né, que eu tive lá sonhando com um mundo mais livre e igual para ela. Né? Provavelmente, esse escrito não deve mais estar lá, né? Mas, enfim, escrevi. Pode passar mais um? As expectativas versus as realidades, né, no TikTok, né, tudo muito bonito. Né? Então, aquela era a minha expectativa. Né? Eu cheguei lá, né, como vocês estão contando as histórias de ter e chegar. Né? A minha expectativa era aquela. Né? Essa é o Ushuaia, ali na esquerda, a cidade mais austral do mundo. Né? Embora eles estejam brigando com os chilenos, hoje os chilenos dizem, não, a cidade mais austral é a nossa. Né? Aí os argentinos dizem que nada, isso aí é um vilarejo, isso não é uma cidade. Daí eles ficam brigando. Mas, assim, popularmente, o Ushuaia... E na técnica, talvez, não vou entrar em detalhes, mas o Ushuaia seria a cidade mais ao sul do mundo, né, mais austral. Então, ali foi um lugar onde a gente acampou, um lugar bonito, passa um córrego do lado, lá no fundo tem as montanhas em Nevada. Mas o primeiro dia em que a gente acampou foi aqui na direita. Aquele negócio laranja é uma barraca que a gente não sabia montar, ela está péssima. Se tivesse chovido, a gente tinha morrido de hipotermia, ela está completamente errada. Ali é a montagem correta. Né? E foi num posto de gasolina, aqui ainda no Brasil, né, que foi onde a gente conseguiu parar. Não dá para ver bem, mas o chão é de brita. Eu lembro até hoje da textura dessas britas, né, do lado de um posto de gasolina. Né. Então, essa foi o primeiro acampamento. Né. Então, pode passar mais uma. A expectativa versus realidade também, o que eu achava que eu precisava levar, e foi tudo o que eu levei. Né. Em algum momento, eu pesei, deu 32 quilos. Tinha comida junto, mas, enfim, 32 quilos. Eu peso 60, tá, gente? Faça a conta. No começo, eu sofria... Eu fiz 2 meses de academia antes de começar a viagem. E eu achava que eu estava arrasando. Né? Até erguei a mochila nas costas. Né? E aqui era o que eu realmente precisava. Claro, é meio assim, simbólica. Né? Eu não estou realmente pelado. Né? Eu estou de cueca. E foi só um momento para tirar a foto, porque foi nesse lugar que eu fiquei 32 horas esperando. Então, a gente tinha muita coisa para fazer. Teve um momento que eu me preocupei, porque o meu amigo estava dormindo na beira da estrada, eu tenho essa foto, não está aqui, em que metade do corpo dele está da linha assim, do acostamento para dentro. Ele dormiu com a metade do corpo no asfalto. Né? Vocês verem como realmente, né, não passava ninguém ali. Né? Era um trajeto realmente sofrível. Pode passar mais um pouquinho? Aqui são alguns lugares então, que eu acampei. O que eu destaco mais é esse que está aqui, esse aqui e esse aqui, que era um lugar que, quando a gente desceu pela Argentina, uma coisa importante, tá, pessoal? A gente começou a viajar dia 4. Dia 3, eu e meu amigo, a gente estava conversando, tipo, para onde é que a gente vai? Né? A gente vai para a Argentina, mas a gente vai por onde? Aí a gente pensou, e se a gente for pelo Uruguai? Um dia antes. E a gente começou a descer. E aí, na Argentina, a gente chegou numa rodovia chamada Ruta 3. E aí a gente pensou, e se a gente descer até onde der para descer? Aí a gente foi até... onde o Ushuaia, que era onde a Ruta 3 termina, uma ruta enorme, né? Depois ela muda de nome, mas ela vai até ela se torna pan-americana, depois vai até os Estados Unidos. A gente chegou no final dela. Quando a gente estava descendo, uma pessoa que nos deu carona disse assim, aqui à direita, se vocês seguirem à direita, é um lugar bonito chamado Laguna Azul, falou um pouquinho, a gente não prestou muita atenção porque a gente estava seguindo. Na volta, eu lembrei dessa história. E eu disse para o meu amigo, cara, e se a gente ir para esse lugar chamado Laguna Azul? A gente estava num caminhão, era o primeiro e único caminhão que deu carona, parou e deu carona para nós, porque eles não dão, tá? A expectativa versus a realidade. A gente acha que o caminhoneiro dá carona, hoje em dia é o último que vai parar para te dar carona. Então, a gente estava na melhor carona possível, né, naquelas Scania super confortável, tinha um estadunidense viajando com a gente. Cheguei ali, eu falei com o motorista, ele disse, não, é um pouco mais adiante. Eu disse, para, a gente parou. Já era de noite, a gente estava anoitecendo, a gente começou a caminhar, escureceu, a gente continuou caminhando com a lanterna na mão até que um momento, isso é real, tá, gente? Tenho meu amigo como testemunho. Em algum momento eu coloco a lanterna e ela não alcança nada, ela alcança o escuro, assim, não dá mais para ver o chão. A gente parou e aí eu montei a barraca, que é essa barraca que está aqui. Se ela tivesse aqui, ela estaria bem aqui no cantinho. No outro dia de manhã, quando a gente acordou, era um vulcão, né, já estava extinto, uma cratera de 4 quilômetros, ela é imensa, e foi ali que a gente passou a noite estrelada. Não dá para ver muito bem, mas tem várias estrelas ali na direita.
Então é isso, né? É essa questão de primeiro eu vou viver, sem planejamento, vai dar tudo certo, confia que vai dar tudo certo. Pode passar mais uma aí. Aqui, então, lá foram os lugares que eu acampei. Aqui foi um lugar em que eu não montei a barraca. Foi um padre polonês que recebeu a gente. E eu dormi exatamente aí onde está. Foi onde eu dormi. Foi talvez o lugar menos convencional de todos, né? Era no altar da igreja ali. Pode passar mais uma. Volta a foto um pouquinho. Lá no fundo tem ele é indígena, eu não recordo o nome dele, tá? Mas esse padre ele era um cara diferenciado, assim, né? Então lá, por exemplo, era a igreja católica, né? Mas ele tinha uma imagem de um indígena que era muito cultuado, né? Virou um santo, né? Não oficial, pois ele mandou botar dentro da igreja. O cara era diferente. Ele odiava os comunistas, ele passou a noite inteira falando mal dos comunistas, né? Mas ele tinha que os poloneses, daí ele disse que todo polonês odeia comunista. Não sei se estava exagerando ou não, mas tem uma questão histórica aí, né? Pode passar. Aqui eu vou passar mais rapidamente, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Uruguai era bem praieiro, assim, né? Era uma coisa que eu não gostava muito, mas nesta viagem me fez gostar muito. Pode passar. Aqui são outras imagens, todas do Uruguai. Pelo Uruguai a gente foi pela costa, então, né? As fotografias são todas minhas, tá? Se quiser me contratar, inclusive, eu estou disponível. Essa aqui é quando eu estava chegando em Buenos Aires, então a fotografia tem um pouco dessa questão, né, de vir do selvagem, né, porque o Uruguai, tipo, em Montevidéu tem gente, mas saiu dali e quase não tem ninguém, né, é um país pequeno e ao mesmo tempo bastante assim vazio se tu não vai na temporada, né, nas praias. Então a imagem meio que simboliza, né, saindo, e não por acaso neste mesmo dia eu fui assaltado, né, então tipo assim, bem-vindo à civilização, né. Porque os contos de terror é sempre assim, é sempre na floresta. Eu tenho medo de morar no edifício de 20 andares em Porto Alegre. Assim, ali eu tenho medo. Se me jogar na floresta, eu estou tranquilo, feliz da vida. Pode passar mais um pouquinho. Aqui mais algumas imagens, daí, aqui já na Argentina. Pode passar. Essas são todas. Aí vê como já muda, né? A geografia, né? E a vivência no Uruguai e aqui na Argentina. Então, na minha mochila de 32 quilos, tinha regata para o Uruguai e tinha o casaco de inverno do Ushuaia. Então, tive que levar tudo, né? Por isso que eu tinha tanta coisa também. Pode passar mais uma aí? Aqui é onde começa, dizem que termina, tá? Mas o povo de Ushuaia diz que é onde começa a Cordilheira dos Andes, né? Porque ela começa bem aqui na esquerda, um pouco mais aqui. Esse é o canal de Beagle, um canal famoso. A gente cruzou o Estreito de Magalhães, também é famoso. E lá no fundo tem o início da Cordilheira dos Andes, né? Que alguns dizem que é o fim. Eu gosto de pensar que o mundo começa no sul, né? Vai de sul a norte, não de norte a sul. Pode seguir mais um pouquinho. Aqui mais algumas imagens. Aqui é o glaciar Perito Moreno, que é um dos únicos do mundo que segue avançando, assim, um dos poucos que não está, né, regredindo. Ele é enorme também, ele tem 70 metros de altura, na parte da altura. Ele é imenso. E quilômetros são 5, de fora a fora. Aí aqui já a Argentina é um lugar muito engraçado, assim, porque ela é bem extensa de norte a sul, né? Mas aí, sim, se tu está do lado da Argentina, da Cordilheira dos Andes, é isso. Se tu vai para o Chile, é cereja, é maçã, é verde para onde alcança, porque daí eu aprendi, né, que vem essas correntes marítimas do Oceano Pacífico, trazendo toda a vida do oceano para a Terra e tornando ela fértil. Quando ela chega na Cordilheira dos Andes, que é imensa, ela não consegue atravessar. Então, do outro lado, é isso aí. Parece que tu está no deserto. Isso aí é pertíssimo do Perito Moreno, tá, gente? Não andei muito para chegar nesse lugar aí. Eu vejo os contrastes, né? Pode seguir. Essas águas, assim, sempre tem, né? Tu sempre vai mexer um pouquinho com a luz, uma coisa, um lance assim, né? Mas quando eu olho para essa água aqui de cima, essa aqui que é mais leitosa, aquela ali, posso dizer para vocês, era assim que eu estava vendo. Então, quando eu corrigia as fotografias, era para deixar mais parecido com o que eu estava vendo e não para, né? E eu tinha um lance também com fotografia. Eu fiz 7.000 fotografias, tá? Eu tinha um lance que é assim. Eu não gostei do enquadramento, depois é só cortar, né? Não, eu fazia de novo. Então, às vezes, várias composições sobre o mesmo tema. Assim, fazia várias fotos. E se vocês perceberem, lá desde o começo, não tem gente na minha fotografia. Nunca tem. Raramente, se é algum elemento muito. Então, às vezes, eu tinha que esperar muito tempo, né, para que não tivesse ninguém e poder enquadrar, né, a fotografia. Pode seguir. Aqui foi o lugar mais alto que eu subi, foi 2.300 metros de altitude. A gente saiu lá de baixo, cidade de El Bolsón. E também foi, curiosidade, foi o lugar mais alto que eu já mijei na minha vida. Foi exatamente aí. Aqui já é no Chile também, outras
Uma geografia, em alguns aspectos, parecido com a Argentina, dependendo de onde a gente está, né? Pode seguir mais um pouquinho também. Essa aqui é a fotografia, aquela que fica na TV da Benoit, ali, na TV 52 polegadas. É idílico, né? Ali tinha as ovelhas. Eles têm muita macieira. O que a gente tem de bergamota, eles têm de macieira. Aí a gente achou umas macieiras aqui, meu amigo foi pedir para o senhorzinho se podia pegar. E o senhorzinho disse assim, mas é maçã de ovelha? Tipo assim, é bergamota de tipo, né? Não, mas a gente quer. Gente, vocês não têm ideia. Essa maçã argentina que vocês compram no mercado não é argentina. A de ovelha, porque cai do pé e as ovelhas comem. É assim um sabor. Aí eu aprendi o que é uma maçã de verdade. Assim. É uma loucura. Aí mais algumas imagens do caminho, né? Tudo no Chile aí também. Pode passar mais um pouquinho. Aí a Chile também. Mais Chile. Aí são as pessoas que eu fui encontrando no caminho. Me pergunta se eu tenho o WhatsApp, se eu tenho o Instagram. Não tenho, não sei, mas nem lembro o nome de muitas dessas pessoas. Mas eu sei contar, se eu tiver que contar uma historinha de cada uma dessas que eu vivi, né, eu vou saber contar para vocês. Não vou fazer isso porque eu já tenho 39 slides para apresentar. Essa aqui, pode voltar só mais uma? Essa foi a última senhora que eu conheci. Quando eu estava voltando já no ônibus para voltar para o Brasil, eu consegui sentar bem na frente do ônibus, então passei por Bariloche, aquela região com a visão privilegiada. Assim. E ela estava sentada do meu lado, imensamente empolgada com as minhas histórias e tal. E aí eu pedi para tirar uma foto com ela, daí ela ficou encabulada. Mas, tirando esse momento, ela estava super empolgada. Aqui alguns animais que eu encontrei no meio do caminho. Esse cormorão, achei que era um pinguim quando eu vi de longe. Finalmente vi um pinguim. Eu viajei esse tempo todo, eu não vi neve cair nem pinguim. Tá? Mas eu achei que era até que ele começou a voar. Daí eu disse, eu acho que pinguim não voa desse jeito. Daí eu descobri que é um cormorão, né, que olhando de longe parece um pinguim, mas não é. Pode seguir. Aí são mais mamíferos, né, e tudo mais. Eu ficaria meia hora contando a história da foto dos guanacos, que eu mostrei esses dias, contei para a Gabi, esses dias eu levei essa foto para mostrar o que é, porque eles tinham visto a lhama. Eu disse, tem um parente que é o guanaco, mostrei a foto. Os alunos de 6º ano, sabe o que eles me disseram? Mas isso é Yasur. Porque está muito real, porque todos os guanacos estão olhando e eu tendo que convencer eles de que a foto era minha, de que os guanacos olharam porque eles se assustaram comigo. Aí os filhotes foram para o centro, né? Então os mais adultos estão protegendo e tal, e eles são muito ariscos, né? E eu tinha uma câmera de 200 milímetros, então não me aproximei tanto assim, né? Uma das lentes, né? Pode seguir aí. Aqui são os mais comuns, né? Cachorro e gato. Nesse dia eu não estava bem. Foi o único dia que eu não tive bem assim de saúde. Eu fui dormir com o cabelo molhado. E no outro dia eu acordei meio ruim. E esse gato aqui foi o único momento em que um gato, durante todos os 3 meses, esteve comigo. Ele chegou a dormir em cima da minha barriga, no dia que eu não estava bem, né, jogado nos cantos ali. E hoje em dia eu tenho uma gata, a primeira e única que eu tive na minha vida, que ela é dessa cor, inclusive. Né? Simbólico da coisa. Pode seguir. Aqui alguns períodos de beirazinha de estrada. Né? Ali estava a bonequinha, sempre presente. Essa mochila maior que vocês estão vendo é a que a gente chama de cargueiro. Pode passar. Sim. Não, eu falei que tinha 39, era sério. Pode passar mais algumas. Aí são as caronas que não eram daí de... Assim, tem carro, mas tem ônibus, tem um motorhome, tem a balsa, né? São vários meios de locomoção. Pode seguir mais um pouquinho. E aí, quando eu voltei, né? Fui até o fim do mundo, e aqui é o primeiro dia. Quando eu voltei para casa, né? Reencontrei a minha filha. Eu estou queimado do sol do Uruguai, não me curei. Esse o Uruguai causou em mim. Pode seguir mais um pouquinho. E aqui a última foto que eu tirei, que eram 2 franceses. Esses eu tenho contato até o dia de hoje, são meus amigos. Isso é no Chile. Pode passar mais uma que eu acho que termina. E aí, termina então. Eles ficaram 7 meses viajando. 7. Eles pagavam em euro, né? Um pouquinho mais fácil também, né? do que eu. Então, no final dessa viagem, para terminar, aí eu descobri que, poxa, agora eu tenho alguma história para contar, né? Mas não queria contar a minha história. Então, em 2015, quando eu volto, eu começo a escrever esse livro. Eu sou lento, tá? Eu levei 7 anos para terminar ele. Publiquei ele em 22 pelo Fundo de Cultura de Bento Gonçalves. Então, na época ainda não tinha as LPG nem tudo mais, mas tinha um fundo de cultura lá. E aí publiquei esse livro, onde ele, em alguns, né, elementos, o cenário, a geografia, né, é um personagem que nasce no norte e ele vem para o sul. Então, ele se entende fazendo o caminho inverso, né, se desconstrói em certa medida. E daí escrevi o livro, a ficção e tal, né? Eu apareço aqui dentro, faço um jogo, né, de metalinguagem, assim. Mas, enfim, daí quando eu voltei, eu comecei a escrever um relato para minha filha, assim, tal dia e tal. E aí eu comecei, e aí aquilo foi se transformando numa literatura, surgiu um personagem, e aí publiquei esse livro aqui. Então é isso. Quando me perguntam por que eu escrevo,
Eu escrevo para minha filha, isso é real, assim, ela não tem outra explicação. Então, o livro eu dedico a ela também, né? Então, esse eu vivo meio que para contar histórias para minha filha, sejam elas histórias, né, da Revolução Francesa, ou seja, as histórias que eu vivi ali no livro. É isso. Obrigado.